Olá, pessoal. Pessoal, a gente vai continuar, certo? Nas aulas de paisagismo, falando sobre escrita científica, tá certo? Mas é baseada na necessidade que todos nós temos, tá certo? E baseada também nos documentos que vocês me passaram, certo? Nós vamos ter uma aula sobre plágio. E aí eu queria, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre isso, postem, tá? No ambiente da sala virtual, tá certo? Mas é bem interessante. Vê só, essa aula, ela tá com bastante conteúdo, porque eu quero que vocês usem ela mesmo, assim, para dar uma revisar, certo? O que vocês fizeram. E futuramente, trabalhos futuros, tanto para essa disciplina de PI, como para qualquer outra disciplina, vejam a questão de fugir do plágio. Porque a gente vai ver aqui na aula que tem dois tipos de plágio, tá? Tem o plágio intencional e o plágio sem intenção. A gente vai ver isso aqui, tá bom? Então é isso. Aula, plágio. Então, gente, o plágio acadêmico nada mais é que a prática que leva à falsa representação do nível de conhecimento de alguém em um momento em que aquele conhecimento está sendo avaliado formal ou informalmente, dentre outras infrações de desonestidade intelectual. Pode ser considerado plágio, tá certo? Então, o plágio, como eu falei, pode ser acidental ou pode ser um plágio intencional. Gente, um plágio acidental, ele é fruto de uma falta, né, de organização das leituras, falta de conhecimentos metodológicos, que é o que a gente está tentando conseguir com essas aulas, mais conhecimento metodológico, tá certo? Desconhecimento do significado do que é plágio, isso é muito comum, tá? E por conta disso a gente acaba incorrendo em um plágio acidental, ok? De forma intencional, então, na verdade, a gente tem aí, seria um outro tópico, acabou indo como se pertencesse ao plágio acidental, mas aí é outro tipo de plágio, que é o plágio, esse segundo, que é o intencional. Nessa situação, na verdade, independente da situação, não há qualquer razão que justifique a infração do plágio, tá certo? Então, seja ele plágio acidental, por esses 4 tópicos que a gente já falou aí em cima, ou plágio intencional, ou seja, como é então, professora, um plágio intencional? É quando se tem a intenção de plagiar, se tem a intenção de forjar um conhecimento que você tenta passar, que é seu, mas que na verdade não é. E você usa e não cita a fonte de onde pegou essas informações. Mas independente se for acidental ou plágio intencional, independente, ele não é justificável, tá certo? O plágio, caracterização do plágio. Prática mais comum de plágios, desculpa, gente, a prática mais comum de plágios são encontradas no ambiente acadêmico, tá certo? A partir do entendimento de códigos de conduta, ou a falta, né, de seguir esses códigos de conduta e integridade acadêmica disponibilizado por diversas instituições dentro e fora do Brasil. Só que professora, a senhora está falando aí do ambiente acadêmico, a gente está na escola, a gente está no colegial, ensino médio, técnico. A gente não está no ambiente acadêmico ainda. Só que vocês estão se preparando para isso. Eu não estou me preparando para ir para um ambiente acadêmico, professora. Eu não quero. Eu quero trabalhar. Eu quero ir trabalhar em outra área, tal. Eu não quero seguir a carreira acadêmica. Independente. Gente, a gente entendeu o que é plágio. Vocês vão utilizar
vão ter que fazer documentos em muitas áreas, que se siga em todas as áreas acadêmicas, mesmo que não seja acadêmica. Se trata de ética também, né? Código de ética. Então, o plágio ele não se aplica unicamente, né? Ou as razões e os porquês do plágio, ele não se aplica unicamente à escrita científica, à metodologia científica, não. A gente está discutindo aqui infrações que podemos vivenciá-las, e é muito comum vivenciá-las na nossa vida cotidiana, tá certo? Estou falando dos princípios. E vocês, enquanto estudantes, mesmo em trabalhos regulares, certo, no ensino médio, vocês já têm a necessidade de fugir do plágio e ir compreendendo como é que se deve ser uma escrita de cunho científico, uma escrita de cunho acadêmico. Se preocupar com essa escrita, certo? E que ela seja, sim, da melhor forma, que as pessoas compreendam, que seja concisa, que seja direta, mas que vocês primem pela ética, né? Que façam uma coisa que vai servir de fato para a formação de vocês, certo? Vai servir para a construção de vocês, tá certo? Utilizar plágio, na verdade, vocês não estão enganando um professor apenas. Isso aí eu diria que secundário. O problema para vocês que estão no ensino médio é que o plágio, na verdade, vocês antes de estar enganando um professor, vocês estão se enganando, vocês estão se sabotando, entende? É muito melhor procurar entender e fazer da melhor forma e se construir, amadurecer em cima, né, dessa construção correta dos conhecimentos e dos saberes, do que apenas utilizar um plágio, do que apenas copiar algo e tentar passar para outra pessoa que esse algo seja uma criação sua. Fazendo isso, vocês não vão crescer, entende? Eu estou falando de forma genérica, só para vocês entenderem, tá, pessoal? Pessoal, plágio literal ou direto. O que é? Copiar diretamente uma passagem do texto sem citar fontes. Então, aqui, pessoal, nesses quadrados, a gente tem, nesse quadro, a gente tem a fonte original, o plágio e a citação correta, ou seja, nós temos a fonte original onde estava a informação, nós temos o plágio e como deveria ser a forma correta. Para todos os outros, esse eu vou ler direitinho para vocês entenderem. Para todos os outros, eu vou só dar as definições. E se vocês tiverem a curiosidade, vai ser importante para vocês entenderem melhor e melhorar a escrita de vocês, tanto para o PREI como para outros trabalhos, aí vocês deem, por favor, uma olhadinha, certo? Nos outros exemplos. Mas os outros eu só vou mostrar as definições. Só que esse eu vou mostrar mais pausadamente, tá certo? Então vamos lá. Vamos entender então como é um plágio literal ou um plágio direto. Na fonte original, lê-se: o que se conclui a partir desta pesquisa é que a opinião pública brasileira reconhece e aceita em grande medida que se recorra ao jeitinho como padrão moral. Além disso, há jeitinho como padrão moral. Além disso, há uma divisão profunda, 50% versus 50%, entre os quais consideram certo e os que condenam essa prática, né? Por isso, se os níveis de corrupção do Brasil provavelmente estão relacionados à aceitação social do jeitinho, que é grande e bastante enraizada entre nós, os resultados da pesquisa indicam que temos um longo caminho pela frente, se o que desejamos é o efetivo combate à corrupção.
A referência é essa. Almeida, Alberto Carlos, A Cabeça do Brasileiro. Rio de Janeiro, Record 2017, páginas 70 e 71. Beleza? Isso, gente, foi a leitura de uma fonte original. Agora imaginem um plágio dessa fonte. Vejam só. Muita gente comete plágio, então, sem saber que é plágio. Vê, como foi feito o plágio aqui? A pessoa escreveu o seguinte: é bem provável que no Brasil a corrupção esteja associada à aceitação do jeitinho como prática social aceitável. Isto indica que temos um longo caminho pela frente e que se o que desejamos é o efetivo combate à corrupção. Botou aqui, Almeida, 2017, tá certo? Então, vamos lá. Vamos para os comentários. Veio. O texto em negrito, aqui, como vocês estão vendo, a parte mais enegrecida, né? O texto em negrito é reprodução literal da fonte consultada, mas o relator, ou seja, quem redigiu, não indicou isto claramente, devido à ausência das aspas. O texto elaborado ficou parecendo uma parafrase, mas na realidade é uma colagem. Então, pessoal, se vocês fazem isso, certo? Se vocês copiam, se a gente copiar exatamente igual, colocar no texto e colocar a citação depois, mas não colocar entre aspas, isso se caracteriza como plágio também. Então, vamos ver como deveria ser a forma correta de citação, tá certo? A forma correta de ter escrito isso seria a seguinte: é bem provável que no Brasil a corrupção esteja associada à aceitação do jeitinho como prática social, somando a isto o fato de que, abre aspas, há uma divisão profunda, 50% e 50%, entre os que condenam, entre os que consideram certo e os que condenam. Aí segue, certo? Podemos concluir que temos um longo caminho pela frente, se o que desejamos é o efetivo combate à corrupção, certo? Aí coloca a referência, Almeida, 2017, páginas 70 a 71, a referência correta. E como, vamos ver aqui o comentário, tá? O comentário da forma correta. Neste caso, o redator escreveu parte da fonte consultada com as próprias palavras e completou com um trecho copiado da fonte original. Entretanto, utilizou corretamente as aspas para indicar o texto reproduzido e na citação registrou o número da página da qual consta. Ou seja, pessoal, vocês podem parafrasear, a gente vai ver a seguir. Só que, se vocês não parafrasearem, se vocês copiarem exatamente o que está, certo? No documento que vocês leram, é necessário que vocês coloquem entre aspas e coloquem exatamente a página onde vocês copiaram, certo? E, claro, o autor que vocês copiaram. Se pode fazer isso, professora? Se pode, se deve. O nome disso é citação direta. Citação direta correta. O que não pode é a gente fazer uma citação como se fosse parafraseando o autor, mas na verdade a gente copiou o autor. Entenderam? Então vamos lá. Um plágio transliteral. Como é esse plágio transliteral? Parafrasear uma passagem do texto sem citar a fonte. Parafrasear um texto, por vezes, faz-se necessário, principalmente quando quer reproduzi-lo
com uma linguagem que seja compreensível à sua audiência, ou seja, as pessoas que estão lendo, certo, o documento. Escrever a ideia de outra pessoa com suas próprias palavras não torna a ideia sua e também caracteriza o plágio. Ou seja, o plágio transliteral, a gente tem aqui 2 exemplos, mas aí eu vou resumir para não ficar muito longa a aula. O plágio transliteral é quando a gente... Desculpa, pessoal. Quando a gente transcreve, certo? A gente parafraseia a ideia do autor, mas não cita o autor. Vocês estão vendo aqui nesses 3 quadros a fonte original, tá? O plágio, que a pessoa transliterou o que ela leu, mas ela não colocou a referência. Então, a gente pode parafrasear? Sim, podemos. Só que uma parafrase, certo? Que a gente faça, a gente reescrevendo com nossas palavras, a gente deve citar, como iniciou aqui, ó. Para Damásio, aí começa a separação cartesiana, tal. Ok? E lá nas referências colocar o documento, certo? Isso aqui é caracterizado como uma citação indireta correta, beleza? Poxa, professora, mas então eu confundia citação de citação como citação indireta. Não, uma citação direta, certo? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma citação direta, certo? Onde você tá colocando, você escreve e coloca lá no final, certo? O documento que vocês pesquisaram, ok? Seja uma citação direta, é exatamente, na verdade, o que o autor escreveu. Então, você tem que citar esse autor. Isso é uma citação direta. Uma citação indireta, aí é quando você cita o autor, mas você falou com suas próprias palavras. Só que a ideia que você falou não é sua, certo? Você leu essa ideia em determinado autor, como no caso aí em Damásio. Então, tem que citar Damásio, certo? Ou citar no texto, como tá aí, tem que citar no texto, na verdade, né? E colocar também lá nas referências, ok? Agora nós vamos falar de uma coisa que eu vou falar aqui, mesmo sem estar aqui nos slides, eu vou falar para vocês sobre citação de citação. Pessoal, a gente evita fazer citação de citação, ok? Eu vou colocar isso na próxima aula, tá bom? Na próxima aula, gente, estão resolvendo ligar bastante pra mim hoje, mas vamos lá. Na próxima aula eu vou falar de citação para vocês, tá bom? Ou seja, o que é citação de citação? É quando vocês leem um documento e encontram uma citação ali e por algum motivo vocês não têm acesso a esse documento que foi citado. Então, como vocês não têm acesso, vocês fazem a citação de citação. Mas a gente procura evitar, tá certo? Mas, às vezes, não dá para evitar, então eu vou ensinar vocês como fazer essa citação de citação, ok? Agora vamos falar de autoplágio. O que é o autoplágio? Quando a ideia ou trabalho de uma pessoa ou grupo é usada como base ou copiada e apresentada como trabalho original. Ou seja, vou dar um exemplo bem prático aqui, tá? Aí no quadro tem um exemplo, não vou ler para ser mais rápido, vou dar um exemplo. Gente, autoplágio é o seguinte... por exemplo, como se eu estou dando essa aula para vocês, estou explicando esse assunto para vocês. E aí eu fosse convidada, certo? Para apresentar... Esse exemplo é bem simples, tá, gente? Mas, fosse convidada para apresentar um trabalho original, falando sobre plágio.
e aí eu pegasse e apresentasse a mesma aula. Isso é autoplágio. Porque se eu fui convidada para apresentar um trabalho original, uma apresentação original sobre autoplágio, então a minha obrigação é fazer uma pesquisa, redigir, certo? Novamente, fazer uma outra pesquisa e apresentar um outro material. Se eu faço exatamente a mesma coisa, certo? Eu dei o exemplo da aula de plágio, mas falando de vamos dizer que eu tenho uma empresa, sou convidada para falar sobre desmatamento, fazer um documento sobre desmatamento. Eu não posso apresentar o mesmo documento e dizer que ele é um documento original, ou apresentar o mesmo documento, mudar o título e o resumo e apresentar ele como um documento original. Se eu fizer isso, fica caracterizado como autoplágio, tá certo? Bem, vou falar aqui para vocês rapidamente agora, deixa eu ver quanto tempo a gente tem, já tem muito tempo, 21 minutos, mas vamos falar rapidinho, já tá no finalzinho. O que são plágio de fontes? Quando o redator, para a elaboração do seu trabalho, utiliza uma citação do autor consultado e a cita em seu trabalho como se estivesse com o documento original em mãos. Aí a gente entra, essa é a deixa para a aula da semana que vem. A gente vai entrar em citação de citação. Exatamente isso. Porque a gente não pode citar um trabalho que a gente não tem em mãos. Se a gente faz isso, a gente está cometendo um plágio de fontes. Aqui eu já coloquei aqui explicando, tá, gente? Então, o que a gente faz, professora? Se a gente não tem esse documento, ele vem explicando aqui, tá? Neste caso, o correto é fazer citação de citação, ou seja, citar a fonte secundária, aquela que está em seu poder, utilizando termos como apude ou de acordo com, referindo-se à fonte primária. Este tipo de citação deve ser evitada e sempre que possível, o ideal é acessar o documento original, como eu falei. Na verdade, aqui já está explicadinho, mas a gente vai fazer uma atividade usando tipos, certo, de referências na aula seguinte. E aí a gente vai abordar melhor esse assunto da citação de citação. Aqui está o exemplo, tá, gente? Bem, informações da internet, tá, gente? Todo texto que é publicado, independente do meio em que se reproduz, deve ser citado. O fato de um texto estar na internet não isenta o autor da obrigação de citar a fonte. Caso contrário, será caracterizado como plágio. Então, aqui está um exemplo, né, do texto original e da citação direta, ok? Conhecimento comum, tá? Não é necessário citar tudo o que se escreve. É importante isso aqui, porque às vezes a gente se engana nesse pensamento, né, sobre citações. Começando novamente, pessoal, não é necessário citar tudo que se escreve, mas é importante deixar clara a fonte quando não se trata de informação de conhecimento comum, que se caracteriza como algo já sabido, certo? E compartilhado com todos em determinada área de conhecimento. Aí aqui tem uns exemplos que nem é da área da gente, tá? Mas aqui tem só um exemplo de que são, como quando é um conhecimento muito generalizado, não precisa a gente citar, tá? Se quiser, cita, mas não precisa, certo? Essas informações não precisam ser necessariamente citadas, desde que julgadas pelo redator, como sendo de conhecimento comum. Para isso, o texto deve constar as expressões tais como conforme amplamente divulgado na mídia, como é sabido, entende? Se não for citar, então coloca essas frases no início, quando for uma coisa muito geral, ok? Como evitar o plágio? Gente, o aluno deve estar atento para aplicar as normas de citação
e referências seguidas pela escola, certo? No caso da gente, as normas da ABNT, né? Em caso de dúvidas sobre a forma correta de fazer citações e referências, os alunos devem solicitar auxílio aos professores, orientadores e às bibliotecárias, ou no caso da gente, bibliotecário, que é o professor Sandro, tá certo? Bem, gente, aqui tem um portal da biblioteca, que isso aqui foi, inclusive, do documento que eu citei aqui nas referências, tá? Esse documento sobre plágio é uma cartilha de plágio, certo? É só vocês acessarem aqui nas referências. Eu quero agradecer a vocês a paciência de estarem vendo essa aula. E essa aula, na verdade, vai auxiliar muito vocês na aula da semana que vem, que aí sim a gente vai ter atividade ligada às citações diretas, indiretas e citação de citação. Ok, pessoal? Um grande beijo. Até mais.